Se você sempre sonhou em explorar as profundezas do oceano ou descobrir formas de vida extraterrestres, então Subnáutica é sem dúvida o jogo perfeito para você. Hoje vamos continuar nossa jornada pelo setor congelado do planeta 4546b, em busca de catalogar o máximo de criaturas possíveis. E o mais incrível é que ao longo da nossa caminhada vamos traçar um paralelo entre esses seres alienígenas e a biodiversidade da Terra, porque acredite ou não, mas o Setor Zero tem muito a ensinar sobre a própria vida daqui. E eu nem preciso dizer que aqui vai ter muito spoiler, então se você não está interessado em saber a história do jogo, é melhor você já vazar, né? Dito isso, sem mais enrolação, bora! Novo dia, novas descobertas. Nessa expedição eu quero focar nas criaturas abissais desse lugar. Então quem tem talassofobia já se prepara porque hoje o bagulho vai ficar doido. Mas que isso? Que twin é esse? Ui! Do nada, uma estranha transmissão parece invadir a minha cabeça e interromper completamente meus pensamentos. Parece que eu estou captando um tipo de comunicação misteriosa. Mas de onde será que está vindo isso? E o mais importante, quem é o responsável por essa mensagem? Sei lá, tô com uma sensação meio esquisita, eu só consigo olhar pro fundo do mar e achar que ela vem de lá, não tem outro lugar aqui nesse planeta, né? Mergulhando cada vez mais fundo, chegamos a um ponto onde a luz do sol já não consegue penetrar o oceano. Um mundo de escuridão quase que absoluta, onde os olhos humanos mal conseguem ver um palmo à frente. No entanto, algo curioso acontece aqui. Os sinais que vínhamos rastreando se intensificam, indicando que há algo mais abaixo. Nesse vazio sombrio, as únicas fontes de luz visíveis brotam como vagalumes na escuridão. As colônias gigantescas de corais pontes bioluminescentes. E o bizarro é que a densidade dessas colônias é tão impressionante que vendo de longe parece uma imensa serpente luminosa ondulando todo o leito oceânico. Aqui, nessa ausência de luz solar, a bioluminescência não é apenas um enfeite para essas criaturas, mas sim uma linguagem própria de sobrevivência. Entre as criaturas que habitam esse ecossistema implacável, encontramos um animal verdadeiramente peculiar, o peixe-vidro. Com um corpo completamente translúcido, ele parece mais um fantasma deslizando silenciosamente pelos corais. Seus órgãos internos e sua estrutura óssea são perfeitamente visíveis, revelando um organismo que abraçou a transparência como estratégia evolutiva. E diferente dos seus parentes mais próximos, os hopfishes, o peixe-vidro não possui uma coloração visível, muito menos uma camuflagem ativa. Em vez disso, ele depende de sua invisibilidade parcial para se proteger. Uma técnica muito comum também em espécies terráqueas. Por exemplo, os enigmáticos peixes olhos de barril possuem uma cúpula craniana translúcida que permite enxergar em diferentes direções e os ajuda a confundir predadores em zonas de baixa luminosidade. E ainda tem mais, combinando sua transparência e bioluminescência ativa, ele faz com que sua silhueta seja quebrada, parecendo ainda maior. Uma estratégia efetiva para assustar predadores e para atrair fêmeas em rituais de acasalamento. No caso do peixe-vidro, que é estritamente herbívoro, a transparência se tornou uma aliada indispensável para escapar de predadores carnívoros. E falando em carnívoros, abaixo de nós, nas profundezas silenciosas e cintilantes do oceano, algo se move com uma velocidade impressionante. Entre os corais bioluminescentes, uma silhueta colossal ronda como um verdadeiro torpedo vivo. Cortando a água com movimentos precisos e mortais, num piscar de olhos ele avança na minha direção. Um ataque rápido e brutal que por sorte é detido graças ao casco reforçado do meu submarino. Esse é o tubarão Lula, um predador que parece ter sido moldado pela própria agressividade do ambiente ao seu redor. Com mandíbulas repletas de dentes afiados, olhos adaptados a baixa luminosidade e um comportamento altamente territorialista, ele não tolera nenhum intruso em seu domínio. Mas com certeza o que mais se destaca nessa criatura é sua incrível capacidade de nado. Ao escanearmos completamente essa impressionante forma de vida, descobrimos os segredos por trás dessa velocidade. Em ambos os lados do seu corpo, ele possui duas grandes aberturas sifonais, incrivelmente semelhantes aos sifões que encontramos em moluscos, como as lulas e os polvos terráqueos. Esses sifões funcionam como propulsores a jato, expelindo água com uma enorme força, o que permite que o tubarão Lula alcance velocidades impressionantes em questão de segundos.
Apesar da sua natureza agressiva, não há como negar o quão incrivelmente adaptado esse predador é ao ambiente abissal. E ainda que esse encontro quase tenha custado a minha vida, a emoção de observar essa criatura tão de perto é um tanto quanto fascinante. Mas vamos deixar ele de lado e continuar nossa busca pelo sinal misterioso. De repente, avista uma pequena planta brilhante no solo oceano. A beleza dela é tão única que eu decido chegar mais perto para ver melhor. O que parecia ser uma planta inofensiva, na verdade é uma criatura carnívora letal, o Spike Trap, uma forma de vida extremamente bem adaptada que utiliza da camuflagem, da bioluminescência e da emboscada como estratégias principais de caça. Com o scan completo em mãos, conseguimos observar sua anatomia em detalhes. Tentáculos sensoriais e pegajosos cobertos por células fotossensíveis que detectam movimento e vibração na água, usam a luz para atrair peixes e mergulhadores vacilões como eu. Apesar de parecer primitivo e um tanto quanto ineficaz, a estratégia de ficar parado e esperar a presa chegar é uma das mais bem-sucedidas da natureza. Um exemplo fascinante terráqueo é o louva-a-Deus orquídea, que se disfarça de uma flor tropical para enganar insetos polinizadores. No fundo do mar, criaturas como Spike Trap são um lembrete poderoso de como a vida pode se adaptar de forma bizarra. Nadando mais à frente, me deparo com uma engenhoca brilhante. Essas estruturas correspondem à mesma arquitetura usada pelos antigos arquitetos. Eu realmente achava que esses alienígenas tinham sido extintos há um tempo aqui nesse planeta, mas com o sinal de transmissão ficando cada vez mais forte, eu começo a duvidar muito disso. E finalmente, depois de muita busca, lá estava ela, uma instalação submersa escondida dentro de uma caverna silenciosa e profunda. Nadando até a entrada, atravesso o corredor estreito, onde de repente uma dor de cabeça braba me atinge em cheio. É como, sei lá, se algo tentasse invadir a minha mente. Na câmera central, um brilho chama muito a minha atenção. Um dispositivo misterioso em forma de cubo pulsa como uma energia viva. Ao escanearmos, descobrimos que aquela voz estranha que vinha nos guiando nas últimas horas não era apenas um sinal aleatório. Na verdade, ela era uma consciência alienígena, um arquiteto vivo, uma antiga forma alienígena inteligente que usou da tecnologia para preservar a sua mente, criando uma inteligência artificial que simula seus pensamentos. Conversando um pouco com ele, o arquiteto me revela algo surpreendente. Assim como eu, ele também é um cientista. Um explorador nato, e por muito tempo sonhou em voltar a ver o mundo. Ou melhor, os mundos, né, como ele dizia. Então, no momento de empatia, eu faço uma proposta absurda. Ofereço o meu aparelho para transferir sua consciência e levá-lo comigo. Afinal, que tipo de pesquisador eu seria se eu não ajudasse outro cientista a completar a sua jornada? Bom, ele aceita, mas antes da transferência acontecer, ele me dá um aviso meio vago. Prepara, amigo, que eu vou entrar. Antes que eu pudesse responder, uma luz intensa me atinge como uma explosão de energia pura. Então, tudo apaga. Quando eu acordo, sinto algo diferente. Tipo, muito diferente. Aquela voz, antes ecoando pelo rádio, agora está dentro da minha cabeça. Foi aí que caiu a ficha. O hospedeiro não era o meu computador, e sim eu. Acho que isso foi um erro brutal, mas ao mesmo tempo uma possibilidade bizarra que nenhum humano testemunhou. Sim, apesar de ter uma vida alienígena vivendo dentro de mim, observando e pensando tudo, eu também tenho um aliado poderoso, um companheiro que entende profundamente sobre a biologia de diversos planetas. E juntos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desvendar os segredos mais profundos de 4546b. Voltando à nossa base, eu e meu novo companheiro negociamos nossas explorações. Vamos continuar mergulhando pelo mar profundo e recolhendo materiais para construir um corpo compatível para sua transferência mental. Outra informação oferecida por ele é que seu vulgo é AL/AN. Juntando fica Alan, né? Mas eu apelidei carinhosamente ele de Alanzoca. Então a gente resolveu partir. Dando continuidade às explorações iniciadas por Alanzoca, avançamos rumo à vastidão gélida do Ártico Ocidental. Uma região tão imensa quanto assustadora. Aqui, enormes icebergs flutuam serenamente sobre um oceano tão profundo que eu nem consigo ver o fundo.
Essas gigantescas ilhas de gelo não são apenas blocos de águas congelados, mas são verdadeiros ecossistemas móveis, repletos de vida selvagem escondida sobre sua superfície. E entre as criaturas misteriosas que habitam esse bioma inóspito, uma em especial se destaca, flutuando com uma elegância quase que divina, com 2 pares de nadadeiras largas e com uma boca ventral especializada. Conhecemos uma das primeiras espécies de raias do Ártico, as pioneiras de uma linhagem fascinante que se espalha por todo o planeta 4546b. Observando seus movimentos, é impossível não lembrar das majestosas jamantas terráqueas, uma das formas mais mágicas que já conheci na Terra. Ambas, apesar de carnívoras, são seres extremamente pacíficos, mas extremamente ágeis, já que, por incrível que pareça, há predadores capazes de destroçar esses seres aqui. Entre as criaturas mais impressionantes e perigosas desse ecossistema polar, uma se destaca não pela sua força, mas sim pela sua inteligência e sua capacidade de socialização: o bizarrinho pinaquerídeo. Esse animal, sem dúvida, é um dos predadores mais sociais e estrategicamente bem organizados do planeta 4546b. De forma curiosa, seu comportamento lembra dos leões marinhos da Terra, passando longos períodos em terra firme, onde vivem em grupos com uma estrutura hierárquica bem definida. Dentro dessas colônias, cada indivíduo parece ter um papel crucial, desde a proteção dos filhotes até a vigilância contra as ameaças. Mas o que realmente chama atenção nessa criatura é a sua inusitada forma de locomoção. Ao escanearmos completamente, revelamos que Pinaquerídeo possui 14 apêndices articulados, distribuídos de formas simétricas ao longo de seu corpo. Esses membros versáteis permitem que o animal se desloque com uma eficiência tanto em ambiente aquático quanto em um ambiente terrestre, uma adaptação evolutiva surpreendente que oferece agilidade e equilíbrio. À primeira vista, essa forma de locomoção pode parecer bizarra e até desengonçada, mas ela já foi testada e com sucesso na própria história da Terra. Durante o período Cambriano, mais de 500 milhões de anos atrás, um predador dominava os mares primitivos, o Anomalocaris. Com seus membros frontais segmentados e olhos compostos avançadíssimos para sua época, ele representava o topo da cadeia alimentar, uma criatura temida por qualquer um. E agora, aqui nas frias terras do Setor Zero, vemos um paralelo evolutivo fascinante. O Pinaquerídeo parece ter recuperado de forma convergente essa antiga estratégia predatória. Mergulhando cada vez mais fundo, um cenário surreal se revela diante dos meus olhos. O que parecia ser um mar de olhos flutuantes se movendo suavemente nas correntezas, me aproximando, percebo que na verdade são criaturas com uma das estratégias evolutivas mais incríveis desse planeta. Esses organismos fascinantes são conhecidos como olhos-vivos do Ártico, uma espécie de água-viva que elevou o conceito de ilusão. Esses seres criam ao redor de si uma nuvem de padrões que imitam olhos, convencendo qualquer predador de que estão sendo observados de todos os ângulos. Uma tática brilhante para causar confusão mental à distância. Afinal, poucos animais ousariam atacar algo que parecesse gigantesco e ao mesmo tempo numeroso. Apesar de parecerem criaturas ativas, os olhos-vivos são na verdade quase que sésseis, e passam a maior parte da sua vida flutuando com o movimento da água. Seus tentáculos delicados, mas extremamente eficazes, são equipados com células urticantes capazes de capturar pequenos peixes e crustáceos que se aproximem demais. E é claro, não dá para olhar para os olhos vivos e não pensar nas águas vivas fogos de artifício do nosso próprio planeta. Essa espécie terráquea também usa a bioluminescência para desorientar e confundir os predadores em baixa luminosidade. Uma convergência evolutiva fascinante. É como se mesmo em bilhões de quilômetros de anos-luz, a vida encontrasse respostas semelhantes aos mesmos desafios. Mas enfim, nadando perto de um paredão rochoso, nos deparamos com uma estranha entrada na caverna. Dentro dela, inúmeros fitoplânctons bioluminescentes brilham como se fossem um céu subaquático. Mas é no fundo da caverna que algo misterioso se revela. Uma criatura nunca vista por mim e nem por Alanzoca. Então, resolvemos levá-la à superfície. Levando o ovo até a superfície, o calor do sol parece estimular o nascimento de uma estranha criatura. Um trivalve. Apesar de sua aparência nem um pouco amigável, os trivalves são uma criatura extremamente social e carregam uma inteligência absurda.
Um scan mais profundo revela que a pele do nosso amiguinho aqui, na verdade, é um exoesqueleto flexível e seu cérebro é absurdamente grande. Isso explica como ele aprende tão rápido. Mas eu não posso me deixar levar por essa fofura. Vamos deixar ele aqui crescendo, vai. E para o nosso próximo estágio, precisamos de algo extremamente resistente e hidrodinâmico. Inspirado nos olhos vivos, eu desenvolvi um submarino que eu apelidei carinhosamente de O Observador. Esse veículo nos permitirá ir para a Zona Abissal, o lugar mais profundo do Setor Zero. Dentro do Observador, nos aventuramos pelo vasto bioma das zonas termais. Aqui, macro e micro-organismos se agrupam em pequenas fontes de calor geotérmico. Nadando suavemente entre as fontes, o peixe-pena exibe toda a sua coloração vibrante. Com uma nadadeira dorsal e ventral bem desenvolvida, esse é o organismo mais abundante desse ecossistema. E se existe uma fonte de alimento tão farta assim, é porque há predadores ainda maiores em questão de tamanho. Rondando silenciosamente entre os cardumes, surge uma silhueta imponente. À primeira vista, o Cryptozoschus parece uma relíquia do tempo esquecido, um verdadeiro gigante blindado. Seu corpo é coberto por espessas escamas e adorno em saliências pontiagudas que mais lembram uma armadura de guerra do que qualquer outra biologia convencional. E sua aparência impressiona cada vez mais. Sua boca confirma o instinto, uma máquina de trituração poderosa equipada com fileiras de dentes robustos capazes de partir até os ossos mais resistentes. Mas ao escanearmos essa criatura com mais profundidade, algo ainda mais revelador se mostra. Suas placas ósseas, além de atuarem como proteção em um ambiente hostil, também têm a capacidade de captar calor das fontes hidrotermais mais próximas. Isso permite que Cryptozoschus regule sua temperatura corporal em zonas onde a luz solar jamais poderia chegar. Nadando para longe das fontes termais, a luz vai pouco a pouco desaparecendo, até que a escuridão toma conta completamente do ambiente. Mas mesmo aqui, nas profundezas mais silenciosas do oceano, a vida dá um certo jeito de brilhar. E eu tô falando literalmente, tá? Diante de nós surge um bioma conhecido como Floresta de Pedra, um verdadeiro oásis abissal formado por colônias de corais adaptadas a pressões extremas. As estruturas rochosas se estendem como árvores petrificadas, criando um cenário quase alienígena. E é nesse palco sombrio que algumas das criaturas mais bizarras florescem. Entre elas, uma das mais intrigantes é o peixe-disco. Com um corpo achatado e semi-translúcido, ele parece mais uma folha flutuante. Mas olhando de perto, o que mais chama atenção é sua estranha estrutura esverdeada, que se destaca no seu interior. Um escaneamento mais detalhado revela algo surpreendente. Essas formações abrigam algas simbióticas que vivem dentro do corpo do peixe, fornecendo nutrientes diretamente por meio da fotossíntese. Sem dúvida, uma estratégia de sobrevivência engenhosa, especialmente em lugares onde o alimento é escasso. E por mais absurdo que isso pareça, a natureza terráquea já nos mostrou algo parecido. A adorável lesma-ovelha, por exemplo, é capaz de incorporar cloroplasto de algas em seu próprio corpo, tornando-se quase que uma planta ambulante. Um caso de simbiose tão eficiente quanto fascinante. Opa! Ui! Acho que tive aquela sensação esquisita de estar sendo observado. Do nada, sem aviso prévio e sem o menor sinal de medo, uma forma colossal surge diante do nosso submarino. Em um momento surreal, a criatura se aproxima e encara diretamente nos meus olhos. Então, com um comando tático especial e uma boa dose de sorte, consigo aplicar uma manobra e escapar daquelas presas. E agora, nos afastando, eu posso respirar um pouco e ver essa beleza. Diante de mim está o Chelicerate, uma das criaturas mais temidas de todo o Setor Zero. Com cerca de 40 metros de comprimento, esse Leviatã impressiona tanto pelo seu tamanho quanto pelo seu comportamento agressivo. Seu esqueleto é projetado para suportar pressões de até 50 metros de profundidade, o que permite que ele patrulhe tranquilamente regiões onde a maioria das formas de vida jamais ousariam nadar. Claro que, como um bom cientista e um pouco teimoso, aproveito a oportunidade para escanear essa incrível forma de vida. As análises confirmam, o Chelicerate pertence à classe dos Leviatãs, um grupo que reúne os maiores e mais poderosos predadores do planeta 4546b.
Seu corpo é revestido por um exoesqueleto espesso e segmentado, mas o que mais chama atenção são suas estruturas bucais, suas quelíceras. Ele possui 2 pares dessas garras curvadas e dentadas, que se movem perfeitamente em sincronia com sua mandíbula. Juntas, elas tornam seu ataque ainda mais devastador, uma adaptação perfeita para agarrar, cortar e dilacerar qualquer presa. Depois desse encontro assustador, bem no fundo do mar, uma forma de vida inesperada nos deixa completamente encantados. Diante de nós, flutuando como uma catedral viva, está o Ventiguard. Ultrapassando facilmente os 100 metros de altura, essa é, sem dúvida, a maior classe de Leviatã já registrada no planeta 4546b. Mas ao contrário dos predadores agressivos que encontramos até aqui, os Ventiguards é uma criatura séssil, ou seja, ele permanece fixo no fundo do oceano, conectado a gigantescas fontes hidrotermais. Essas fontes liberam calor, sais minerais e plânctons que são absorvidos completamente por estruturas filtradoras do Ventiguard, nutrindo e sustentando completamente esse colosso de maneira surpreendentemente eficiente. Mas o que realmente torna esse ser único está dentro dele. Análises iniciais do escaneamento indicam que é completamente seguro entrar dentro dele. E mesmo que isso pareça meio louco, sem pensar muito eu saio do meu submarino e sigo para suas cavidades. E cara, o que eu encontro ali é simplesmente indescritível. Um bioma interno único, vibrante e ativo. Um verdadeiro jardim subaquático. Corais adaptados ao ambiente extremo crescem por todos os lados e muitos deles são especializados em absorver metais pesados e toxinas liberadas pelas fontes termais. Estamos literalmente dentro de uma criatura que funciona como um ecossistema ambulante, um refúgio para inúmeras formas de vidas marinhas. Sem dúvida, um dos encontros mais fodas que eu já tive até agora. Retornando para nossa base para restabelecermos os suprimentos e tomar um cafezinho, eu e Alanzoca identificamos uma pequena gruta na superfície a qual ele ainda não tinha explorado. A caverna se localiza no coração do Setor Zero, o ponto médio desse continente. Ao entrarmos, nos deparamos com uma aberração da natureza, um Leviatã congelado há milhões de séculos. Explorando melhor, Alanzoca recorda que enquanto era encarnado nesse mundo, esse gigantesco predador dominava essas terras. Após um escaneamento completo, algo verdadeiramente perturbador vem à tona. A análise do DNA desse Leviatã revela uma contradição intrigante. Embora sua morfologia e adaptação indiquem um organismo altamente especializado para a vida aquática, os registros comportamentais mostram que ele passa a maior parte do tempo caminhando pelo continente. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Esse é o primeiro Leviatã terrestre que conhecemos. Essa descoberta levanta uma hipótese fascinante. Talvez, em um passado distante, o planeta 4546b não fosse dominado pelos oceanos. A existência de um predador desse porte, com habilidades para se locomover em terra firme, sugere que grandes massas continentais já foram parte essencial da paisagem desse mundo alienígena. É como observar um elo perdido entre os dois mundos. Assim como na Terra, onde os ancestrais marinhos deram origem aos primeiros vertebrados terrestres, esse Leviatã pode ser um remanescente evolutivo de um ecossistema extinto. Bom, depois desse encontro perturbador, completamos nossa exploração e conseguimos todos os recursos para construir um novo corpinho de Alanzoca. Mas tem um pequeno detalhe. Para isso, será preciso mergulhar até o laboratório original de Alan, localizado no coração de uma instalação alienígena, no interior de uma cripta de cristal. Essas cavernas são a formação mais profunda já registrada no planeta 4546b. A pressão aqui é tão extrema que enormes cristais surgem de forma espontânea a partir da parede da gruta. Sério, o cenário é de tirar o fôlego. Gigantescos blocos de cristais reluzem sobre uma luz violeta fantasmagórica, criando um labirinto quase que hipnótico. É nesse exato ambiente hostil que encontramos uma criatura surpreendente, o Triopsis, pequenos organismos que parecem prosperar na solidão. Esses seres, apesar do tamanho modesto, contam com uma adaptação visual incomum.
3 olhos funcionais que lhe garantem uma percepção aguçada do ambiente. E eu sei que pode parecer esquisito à primeira vista, mas na verdade essa adaptação converge com espécies terráqueas, como por exemplo as artêmias, pequenos crustáceos que vivem em águas salobras, também possuem 3 olhos, sendo um deles especializado em detectar luz polarizada. Em terra firme, a misteriosa tuatara, um réptil pré-histórico da Nova Zelândia, carrega no topo da cabeça um vestígio de terceiro olho chamado de olho parietal, uma estrutura sensível à luz que pode ter funções regulatórias ligadas a esse ciclo circadiano. O Triopsis do planeta 4546b pode parecer alienígena à primeira vista, mas como vemos, a natureza tem um curioso hábito de repetir boas partes da ideia evolutiva, mesmo em mundos completamente diferentes. Avançando um pouco mais pelas profundezas da cripta de cristal, emergimos em um dos locais mais enigmáticos de todo o planeta, o chamado Salão dos Criadores. Esse nome não é à toa, o ambiente aqui é totalmente diferente. As formações cristalinas que antes brilhavam com tom de violeta dão lugar a colossais estruturas avermelhadas que se erguem como pilares de uma catedral esquecida. A explicação para esse espetáculo visual está na altíssima concentração de berínio, um elemento raro que, sob as intensas pressões e temperaturas desse bioma, cristalizam-se em formas bizarras, como se eu estivesse dentro do coração cristalizado do planeta. Explorando os solos do Salão dos Criadores, encontramos uma criatura verdadeiramente familiar. Assim como a lagosta boxeadora, que desenvolveu um soco mais forte do que uma bala, o caranguejo boxeador avança no meu traje subnáutico, confiante de que iria me nocautear. Escaneando essa criatura, vemos que essas garras enrijecidas foram completamente adaptadas para um movimento rápido e letal. Um soco tão forte que é capaz de quebrar as rochas e cristais dessa caverna. Agora ferrou. Um enorme leviatã tá me atacando. Sai, sai, demônio! Depois de muito esforço, o monstro me solta e antes que ele pudesse me dar outra mordida, eu consigo fugir entre os cristais. Acho que agora estamos a salvo, pelo menos por enquanto. À nossa frente, o imponente Verme das Sombras, um leviatã com quase 60 metros de comprimento e adaptações dignas de um predador máximo da região. Observando seu scan, podemos compreender melhor sua incrível estratégia de caça. Em seu ventre, uma estrutura bioluminescente atrai presas com uma facilidade absurda. Além disso, esse órgão é responsável por liberar toxinas paralisantes. Isso quer dizer que sem a minha armadura eu estaria completamente na vala. Por sorte, a única baixa que tivemos foi uma pequena fenda no nosso traje avançado. Nossa única esperança é chegar até o laboratório o mais rápido possível. Entre os cristais, com um brilho único, avistamos a entrada do que parece ser o posto avançado de Alan. Colocando os materiais na forja, o sistema parece reconhecê-los e começa a fabricar um novo corpo do nosso amigo. E enquanto observamos essa engenhoca funcionando, eu e Alanzoca começamos a lembrar de toda a nossa aventura junto. Esse corpo é a junção de mais de 20 espécimes que juntamos e catalogamos ao longo da jornada. Além disso, há outros inúmeros materiais inorgânicos que vão com certeza fornecer tudo o que ele precisa para sobreviver. E agora sim, finalmente o corpo de Alan está completo. Bom, e com ele fora da minha cabeça, com seu novo corpinho, acho que ele não vai precisar mais da minha ajuda. Ele está livre para fazer o que quiser. Então, depois de voltarmos juntos à superfície, ele decide que voltará a seu planeta natal em busca de arquitetos ainda vivos. E sério, eu achei que não ficaria emocionado, mas depois de tanto tempo sozinho, ter um companheiro, ainda mais um alienígena, foi uma das experiências mais construtivas que eu já tive. Eu só espero que Alan encontre o que procure. E agora, com todos os suprimentos estabelecidos e minha nave consertada, só me resta também voltar aos meus amigos. Se você ficou até aqui, muito obrigado por dividir o seu tempo comigo. Sério, muito obrigado mesmo, cara. Se você não deixou o like ou um comentário, eu vou pedir encarecidamente que você deixe aí, porque isso fortalece muito o nosso canal, ajuda eu ganhar um dinheirinho e pô, mano, enfim, se você gostou do vídeo, ele agregou, deixa o like aí, não vai custar nada. No mais é isso, até o nosso próximo encontro. Tchau!